Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. O nosso tema é sobre a descendência ou a ascendência do profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre ele. E falamos sobre Abraão quando ele ainda estava no Egito. Abraão, depois de ter chegado no Egito, ele foi oferecido uma esposa chamada Agar, ou nós os muçulmanos conhecemos a ela como Hajira. Depois desta oferta, ele teve que voltar novamente para a Palestina. Lá é onde ele viveu. E estas duas mulheres, Sarai e Agar, viveram juntas. E como nós sabemos que a Sarai foi a primeira esposa do Abraão, e esta mesma Sarai era uma mulher que não lhe dava filhos. E graças a Deus, com esta nova esposa, que é Agar, Abraão teve a sorte de ter um filho, que se chama Ismael, ou então Ismael, a sua primeira sorte. Depois dele ter tido esta primeira sorte, que foi Ismael, o que acontece? Este mesmo Abraão separou as suas esposas e a outra foi-lhe pôr na Arábia Saudita, quando o miúdo ainda era pequeno, este Ismael. E foi lá onde cresceu o Ismael, e até chegar o momento de ter recebido aquela revelação dele poder sacrificar o seu único filho. E nós temos visto que as palavras bíblicas vêm a dizer que o único filho, o filho que devia ser sacrificado, que foi sacrificado, é o Isaac. As palavras bíblicas dizem-nos isto, enquanto que os muçulmanos dizem que quem foi sacrificado foi Ismael. Esta é a diferença entre as escrituras alcorânicas e escrituras bíblicas. Por sim, por não, nós como muçulmanos acreditamos que foi Ismael que foi sacrificado. Por quê? Porque estes mesmos muçulmanos até hoje guardam têm se recordado daquela cerimônia, quando Abraão quis matar o seu filho e depois apareceu aquela ovelha ou carneiro no lugar de filho. Deus para que ele matasse quem? Para que ele sacrificasse aquela ovelha. Então, este mesmo ritual tem sido recordado, tem sido feito até nos dias de hoje pelos muçulmanos, em recordação, em memória daquilo que aconteceu com Abraão e seu filho Ismael. Portanto, quando se fixa a sua esposa Agar em Paran, né? Paran é na Arábia Saudita, são nomes muito antigos, né? Quando se fixa em Paran, o menino Ismael foi crescendo, né? Depois dele ter crescido, havia lá uma certa tribo onde apreciou uma mulher daquela tribo e casou-se com uma mulher daquela tribo. Depois dele ter se casado, nasceram alguns filhos. Um dos primeiros filhos de Ismael chama-se Nebaiot, e o segundo filho chama-se Kedar. A partir deste segundo filho, que se chama Kedar, saiu então a descendência do profeta Muhammad, que a paz e bênçãos de Deus estejam com ele. Havemos de desenvolver ainda mais além, né? Estamos a vir mesmo pouco a pouco, mas é só para vocês poderem ter na memória que a descendência de Muhammad provém do segundo filho de Ismael, que é Kedar, chama-se Kedar. Nós fomos perguntados sobre, como se chama, Agar, que ela era uma serva. Enquanto que, não se sabe o que os muçulmanos dizem a respeito desta mesma Agar. Quando as pessoas dizem que Agar era uma serva, nós como muçulmanos repudiamos, porque de acordo com as passagens islâmicas, dizem que Agar
foi uma oferta do rei do Egito. Sendo assim, Agar não podia ser serva de Abraão. Mas, mesmo se quiserem que a gente aceite que Agar foi uma serva de Abraão, se nós formos a ver os versículos bíblicos, Gênesis 16, versículo 1 até 3, que vou ter até a honra de abrir estes versículos, diz o seguinte, 16, 1 até 3, diz assim, Agar é dada por mulher a Abraão. Só o tema diz, Agar é dada por mulher, né, a Abraão. Versículo 1 diz o seguinte, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. 2. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Versículo 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão. Tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Por que eu abri este versículo? Para fazer perceber assim aos que dizem que Agar foi uma serva de Abraão. Se de fato Agar foi uma serva de Abraão, sem sombras de dúvidas, que esta Agar, a partir do momento em que ela passava a ser esposa, ou passava a ser mulher de Abraão, automaticamente ela estava a deixar de ser serva e passava a ser esposa de Abraão. Portanto, nunca pode se considerar que Ismael é filho da serva de Abraão. Por quê? Se de fato foi serva nos tempos em que era antes dela ser esposa de Abraão. A partir do momento em que ela passou a coabitar com Abraão, deixou de ser serva, passou a ser esposa de Abraão. Esta é a resposta do nosso irmão que nos perguntou sobre Agar como serva de quem? Serva de Abraão. Portanto, a nossa palestra vai terminar por aqui. Alguma pergunta? Sim. Eu queria saber a diferença que existe na consideração. O Alcorão diz que Isaac é que é o filho do Abraão. O Alcorão diz que Isaac é o filho do Abraão. É isso, né? Não, o Alcorão não estou a conseguir perceber. O Alcorão Sim. diz que o Isaac é o primeiro filho com a segunda esposa. Sim. E ao contrário. O Alcorão diz que o primeiro filho foi Ismael, que Abraão teve com a sua segunda esposa, que é Agar, né? E o segundo filho ele fez com a primeira esposa, que é Sarai. Portanto, são 2 filhos de Abraão que o Alcorão reconhece como filhos de Abraão. Enquanto que a Bíblia reconhece Isaac como filho de Abraão e diz que Isaac é que foi sacrificado. Isto é, Deus... eu não sei se todos os cristãos conhecem essa história, quando Abraão levou o seu filho para poder sacrificar, mas no lugar deste filho apareceu um carneiro dos seus. Isso, exatamente. Então, os cristãos, e juntamente os judeus, dizem que quem queria ser sacrificado era o Isaac, enquanto que os muçulmanos dizem que quem queria ser sacrificado foi Ismael, né? Esta é uma discussão que se calhar poderei trazer com mais detalhes na próxima semana. Mas, no entanto, a Bíblia não reconhece a Ismael como filho legítimo de Abraão. A Bíblia não reconhece. A Bíblia reconhece como filho legítimo de Abraão Isaac, enquanto que o Alcorão reconhece como filhos legítimos de Abraão
Isaac. Estes dois são filhos de Abraão. Desculpa. Sim. Esses dois filhos são da mesma mulher? Não, são de mulheres diferentes. Ismael, a mãe dele é Agar, exatamente. A segunda, exatamente. Enquanto que Isaac, a mãe dele é Sarai, essa que não era serva. Porque não dava filho. Exatamente. Passou a ser segunda mulher. Exatamente. Mas sabe por que eu estou entendendo uma coisa? Sim. Disse que aquele filho Sim. serva, né? Sim. Não é o filho legítimo de Abraão, porque todo mundo reconhece que como aquilo fosse um adultério que ele cometeu. Certo. Então, aquilo não se considera como filho dele. Ok. É um filho que ele teve por aventuras, por acontecimentos. Então, quando a outra vender um filho, ficou a ser um filho legítimo. Penso que é assim, não sei, mas acho que nos próximos capítulos. Eu penso que essa resposta que eu dei a um dos irmãos que nos perguntou ontem sobre a serva e a dona de casa, né? Nós como muçulmanos não reconhecemos Agar como serva de Abraão, reconhecemos Agar como esposa de Abraão, porque foi uma oferta que ele recebeu no Egito de acordo com passagens islâmicas. Mas ok, vamos lá nesta ideia dos cristãos ou dos judeus, cristãos e judeus, quando dizem que Abraão só teve uma aventura, então Ismael não pode ser filho legítimo. De acordo com este versículo que eu abri, de Gênesis 16, 1 até 3, estamos a encontrar que é a própria Sarai a dizer a Abraão que, olha, Abraão, eu como não faço filho, leva a nossa serva, fica com ela como esposa, coabite com ela, né? A partir do momento em que esta serva passa a ser ou passa a coabitar com o patrão, já não pode ser serva. E a própria Bíblia está muito bem explícita quando diz assim, olha, e disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Quer dizer que Deus não quer que eu nasça, que eu faça filhos, né? Então, entra pois a minha serva, portanto, junte-se com a minha serva, com esta nossa empregada, junte-se com ela, né? Porventura terei filhos dela, se calhar vamos ter filhos através de quem? Através dessa nossa serva, percebeu? E ouviu Abraão a voz de Sarai, portanto, Abraão obedeceu a sua esposa, entrando ou coabitando, fazendo com que, juntando-se com a sua serva. Isto foi o consentimento da sua esposa, da esposa dele, que é Sarai. E depois 3 diz assim, assim tomou Sarai, mulher de Abraão, escute bem, assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Sarai, Sarai, mulher de Abraão, Agar egípcia, sua serva, quer dizer, a mulher de Abraão levou a sua serva, a egípcia. Escute bem, a mulher do Abraão levou Agar, sua serva, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão. Sarai, mulher de Abraão, Sarai levou a serva, deu a Abraão para ser mulher dele também. São quantas mulheres? São 2 mulheres. Portanto, a partir da altura em que Sarai estava a dizer, olha, meu marido, leva esta para ser também sua esposa, já estava a deixar de ser serva. Ela já passou a ser esposa. Como é que este filho Ismael vai ser considerado como filho de adultério? Não é filho de adultério, é filho dele legítimo. Por isso que o Alcorão diz que os 2 são filhos de Abraão e filhos legítimos. Isaac e Ismael são todos eles filhos legítimos. A Bíblia está a dizer aqui que ambas foram esposas dele. Sendo esposas dele, não pode ser um adultério. Só que o que acontece é que esta Bíblia, existem partes que diz isto e existe parte que diz exatamente, contradiz-se, exatamente. Então, aí, próprios crentes acabam ficando confusos. Por isso que nós, como muçulmanos, temos como guia o Alcorão, que nunca nos diz para menosprezar a ninguém. Alcorão,
aqueles todos que foram profetas devidamente, ou profetas enviados mesmo por Deus, o Alcorão nunca diz para a gente poder desrespeitar a eles. Por isso que respeitamos Ismael, respeitamos Isaac, respeitamos a descendência israelita e respeitamos a descendência ismaelita, que são os árabes. Mas o grande problema aí que eu estou entendendo com dificuldade Sim. é o Isaac dos filhos, a Bíblia diz, levou um dos filhos, né? Sim. Para fazer o sacrifício dele. Então, aí há uma contradição. Mas em ambas partes, qual é dos filhos que ele levou? Foi essa filha da ex-escrava. O filho que ele levou, de acordo com o Alcorão, foi, como chama, foi Ismael. Com a Bíblia, com a Bíblia. Sim, é Ismael, exatamente. Então, esta contradição eu poderei trazer na próxima semana para poder mais ou menos fazer perceber. Exato. O filho que o Abraão quis sacrificar, Sim. é esse filho da ex-serva. Sim. Sim. Da Agar. Exato. Porque a Bíblia diz assim: sacrifique o teu único filho. O teu único filho. Sacrificar o único filho. Sabes, até na altura, aliás, quando nasceu Isaac, a diferença entre Isaac e Ismael, sabe de quantos anos? É de 14 anos. Portanto, até na altura em que Abraão foi dito, sacrifique o teu único filho, Isaac era antes de nascer. Não, mas esse sacrifício, eu acho que era um teste de Deus. Como diz? Um teste que eles estavam a fazer. Sim. Porque eu já li umas passagens. Aquilo foi um teste, porque depois aparece uma coisa que era para além do filho. Exato. Exatamente. Então, este de sacrifício podemos desenvolver próxima semana. O primeiro filho é Ismael. Não é Isaac. O primeiro filho foi Ismael. O filho da Sara é Isaac. Foi antes de... O filho dela para sacrificar foi antes de ter o segundo filho. Sim, foi antes de ter o segundo filho. Então, qual é o filho da Sara? O filho da Sara é Isaac. Sim, a primeira mulher. Mas teve o primeiro filho Com a ex-serva. Sim. Está a perceber? Teve o primeiro filho com a ex-serva. Exato. Vamos dar a dizer que Deus é espírito, É, eu disse de acordo com a Bíblia. O Sim. espírito nunca pode gerar. Só que na minha religião, por entre aspas, Deus enviou Jesus Cristo, que dizemos que é filho de Deus, porque Deus, da mesma maneira como ele que é espírito, enviou tantos profetas, e as pessoas não acreditaram porque diziam: esse espírito que você tem está onde? Você que veio me dizer essa palavra de Deus, está onde? É daí que Deus, vocês dizem que não é filho De Deus. não é pai de Jesus Cristo, enviou uma pessoa à imagem do homem, que é filho dele. Não é que Jesus Cristo não é espírito também, porque foi gerado pelo Pai, que também é espírito. Só que Deus enviou o Jesus Cristo na forma da carne para poder vir falar conosco, os humanos, porque nós não estávamos espírito. Por isso que Jesus Cristo, a missão que teve, não nasceu, não teve mulher, não teve, porque ele foi a missão dele era de vir, como é que é? Cara a cara, com a carne que somos nós. As pessoas porque não ficava bem, dizer que, ok, antes de toda a gente sabe que existe. As pessoas nunca viram, mas enviou Jesus Cristo na sua imagem, na imagem do homem, para poder explicar a pessoa, uma pessoa diante de outra, dizer, de verdade a palavra de Deus existe. Eu estou aqui, tantos milagres feitos para poder pôr na cabeça da pessoa que, de verdade, eu aqui, por que eu sou diferente de vocês? Eu fui nascido, não é que eu não apreciaria uma mulher, não é que eu não apreciaria ter filho, mas eu aqui estou como enviado, como filho de Deus para poder fazer que meu pai existe. E acreditem nele, porque ele é que né? É o Salvador. Não é possível um espírito que
um Deus dizer vir nesse lutar com. Espera, não ligar as palavras. Ok, como Deus é Espírito. Então, para nós os humanos não era possível só ficarmos na base de Espírito. Ele tinha que inventar ou enviar uma imagem carnal para nós os humanos que existimos. Na verdade, ele até teve a coragem, a sabedoria de enviar um espírito na carne do homem. Por isso que a Maria chegou a ele, mas não porque ele foi uma pessoa, porque mesmo Jesus Cristo, ele claro que se nasceu tudo de Maria Virgem e tudo mais, mas ele nos primeiros anos teve um tempo, tem uma passagem da pessoa que não me pegou bem, que diz que os pais voltaram para casa, que foi a Maria José, e Jesus ficou nas sinagogas para nós chamamos de ordem de religiões, como pode ser os romanos, pode ser os judeus, anunciar que, ei, o pecado está no fim. Eu fui enviado pelo meu pai para vos dizer que a paz do céu chegou. Deixem isso, deixem aquilo, deixem lá. Mas ninguém acreditou porque ainda era uma criança. Só foi quando completou 30 anos que o João Batista, que nem conhecia Jesus Cristo, batizou ele como se fosse uma pessoa normal. Mas por que o João Batista acreditou que ele não era uma pessoa normal, não era um homem normal, quando veio um pássaro anunciar, ei, esse é meu filho. Eu não João Batista, eu não sou digno de batizar a ele, por quê? Porque eu me sinto um grande pecador para poder batizar essa pessoa. Então, quer dizer que aquele pássaro que foi enviado na forma de anjos, tudo, então quer dizer que eu não estou entendendo que de verdade essa blasfêmia que se diz que Jesus Cristo é, para vocês não estamos a negar. Pode ser assim, tem muita maneira de se chamar criatura, criador. Você que cria uma coisa, um filho você cria, se você não chega na cama só para duas coisas, não. O filho cria uma coisa, você também não chega, você transforma assim, não, você imagina a coisa, decora a coisa, molda a coisa para poder sair. Então, pelo afeto que tu sentes pela coisa que tu queres, você chama de criatura, pode chamar de meu filho, depois ele fala, isso aqui é meu objeto de adoro, isso eu não sei o que. Não, eu não entendo bem se na vossa a gente entende, né? Mas a religião tem sua tradição. Só que essa palavra aqui é blasfêmia, porque ele nunca pode ser filho de Deus. Então, isso tudo que aconteceu na Bíblia, que tem a nossa anunciando que ele é filho de Deus, a gente não compreende bem, pelo menos da minha parte. Ok, certo. Não compreendo bem, de onde ele sai tudo, porque de verdade, nós, eu fui católica, saí da católica, fui, agora sou da velha apostólica. Avalhei sempre essa doutrina que Deus é filho, que Jesus Cristo é filho de Deus, porque houveram sinais, houveram milagres que anunciou, porque se fosse isso, não todos aqui se consideramos fora dos muçulmanos, com todo respeito, fora dos muçulmanos, todo que é cristão acredita que Jesus Cristo é filho de Deus e que nós também somos irmãos dele, porque quer dizer que conseguimos a ele, então nós se consideramos que tentamos tentar querer imitar a missão que ele teve. Certo. Claro que hoje em dia o mundo está do lado desviado. Nós estamos a tentar, é claro que não podemos seguir aquilo tudo, porque cada tempo tem a sua maneira de ser, da sua globalização. O que mais me espantou foi essa parte da blasfêmia, que Jesus Cristo, eu não sei. Não concorda. Eu não concordar, sim. Um bocadinho ainda. Confusa. É claro que nunca participou, ok. Eu gosto. Ok, por isso que estamos a tentar recapitular as aulas. É só um minuto, eu queria mais ou menos tentar esclarecer a ela, quando afirma categoricamente que Jesus Cristo era um espírito. Eu não sei se a minha irmã Marília pode me provar isto na Bíblia, onde diz que Jesus Cristo era um espírito. Se não é possível me provar na Bíblia, ou se é possível me provar na Bíblia, eu ficaria um pouco satisfeito. Mas deixe-me dizer que Jesus Cristo, ou nós como seres humanos, somos compostos de alma e carne. Quando diz que Jesus Cristo, ele também é espírito, eu não sei se quer dizer que Jesus é composto de carne e alma, ou porque quer dizer que Jesus Cristo é espírito como espírito só. Ele foi composto de carne e alma para poder vir anunciar, mas não podemos acreditar que o pai dele enviou também é espírito. Ele só estava submetido a uma carne e alma para poder anunciar a boa nova dele. Mas ele
é espírito, mas vestiu a carne e por isso que ele teve o fim dele de ser crucificado. Porque se eu acredito que se ele fosse um espírito, mas eu dissemos, eu diria para um dia desse, eu queria ir de onde está o Pai e ficaria por aí. Mas esse, para mostrar que ele vestiu a carne e a alma nesse caso. Porque ele foi crucificado para poder mostrar que eu também vou ter uma morte humana. Sim. Para o poder já está aqui. Por isso que ele morreu, foi crucificado, morreu e ainda voltou a ressuscitar onde foi que Thomas não acreditou. E ainda ele voltou a dizer que eu não estou morto, meus filhos. Simplesmente aquela carne que eu havia vestido já estava fora, porque vocês mesmo assim, eu tinha que fazer tudo para vocês acreditarem que eu não sou idêntico a muitos. Eu fui ver, tenho uma missão aqui na Terra. Eu sei que me acreditaram, eu venho pela última vez, por isso que disse ao Thomas que ele vai ser o primeiro e o último a fazer aquele tipo de coisa, porque ele não vai voltar de novo em espírito, vestido da carne, para poder mostrar que de verdade ele estava vivo. Certo. Porque ele disse, se vocês de verdade acreditaram naquilo que eu disse, eu sempre estarei convosco, sempre escutarei, vocês presos, sempre escutarei, porque vocês têm, não ficaria por aí, mas eu Thomas, não, eu nem quero ver, eu quando Thomas viu de verdade, e sepa, eu acredito, e disse que foi a primeira e a última pessoa a fazer isso, nunca mais disse. Certo. Ok, será que o nosso tempo é muito curto? Ainda terá a palavra. Não sei se tem algum versículo onde diz que Jesus Cristo é um Espírito. Eu não, para falar a verdade, eu não tenho. Sou muito decorado. Mas pronto, pode me trazer este versículo qualquer dia? Pode, né? Ok, tá bem. Tu falaste aqui sobre o ensinamento que Jesus Cristo fez na sinagoga. Isto está no Lucas 2, versículo 42 até 50. Jesus Cristo não fez, isto é, quando os seus pais, José e Maria, foram para Jerusalém para poderem ir estudar ou então para poderem participar de uma certa cerimônia, Jesus Cristo ficou, né, com os fariseus, né, com os escribas, né, ficou lá a aprender e a ensinar. Olhe bem que quando os pais dele descobrem que estão sem Jesus, eles tiveram que voltar à procura de Jesus. No meio da caminhada, consultam se viram Jesus ou não. Então, eles tiveram que voltar até em Jerusalém novamente. Escute bem, quando chegam, o que disseram? Maria disse, você filho fez-nos andar, eu e teu pai andamos de lá para cá, eu e teu pai. Este pai quem? José. E Jesus Cristo responde, convém que eu faça os trabalhos do meu pai, de acordo com a Bíblia. Convém que eu faça os trabalhos do meu pai. Um minuto, eu nem gosto de cortar. Por que me procuram se estou em casa do meu pai, da Bíblia que eu li, Não. Espera, Marília, eu ainda estou a falar. Eu não gosto de cortar, percebe, né? Quando as pessoas estão a falar, eu gosto sempre de ouvir. Enquanto que, normalmente, as pessoas mandam parar para depois, né? Então, eu gosto de deixar a pessoa terminar o seu raciocínio e depois, né? Prontos. Jesus Cristo disse que, olha, vocês estão à procura de mim, convém que eu faça o trabalho de quem? Do meu pai. Mas aqui note que Maria disse, eu e teu pai estávamos à procura de ti. E as palavras bíblicas aqui põem em confusão quando Jesus Cristo diz, convém que eu faça trabalhos do meu pai. Isto é, estava a referir a Deus. Aqui a blasfêmia nasce, pois estamos a encontrar um Jesus com dois pais. Um pai que é Deus, outro pai que é José. Logo, o insulto que os judeus, a calúnia que os judeus, eu quero que vocês saibam, principalmente minha irmã Marília, saiba que este José, que disseram, que os cristãos dizem que chegou a se casar com Maria, porque já tinha pedido mão a Maria, antes de engravidar, né? Já tinha pedido mão, mas quando soube que estava grávida, este José hesitou um pouco, queria voltar para trás, mas no entanto avançou para frente, isto é, depois do nascimento de Jesus, ele chegou de se casar com a Maria. Foi este José que os judeus disseram
que Maria fez adultério com José, por isso que produziu o quê? Produziu Jesus. Agora, quando a Maria aqui diz, eu e teu pai, automaticamente a Bíblia está a fazer perceber que aquela acusação dos judeus é realidade. Por isso que nós, como muçulmanos, negamos, pois Maria não cometeu adultério com nenhum José e com nenhum homem. E quando a Bíblia aceita, ou quando os cristãos aceitam que não, Jesus Cristo sim, o pai dele, José, era um pai carnal, Deus era um pai espiritual, quer dizer que estão a embarcar no mesmo barco com os judeus, acusando a Jesus Cristo de ser filho de adultério. Percebeu? Pode colocar a sua questão. Acho que a pergunta fica para a próxima hora. Ok, está bem. Exatamente. Muito obrigado pela atenção. O que nós queremos, de facto, é fazer perceber que muçulmanos e cristãos não estão em guerra. Pelo contrário, muçulmanos e cristãos olham para uma figura muito grande que é Jesus Cristo, mas de formas diferentes. Então, são estas formas diferentes que nós queremos fazer perceber os cristãos, assim como os muçulmanos, que esta figura de Jesus não nos faz ser inimigos. Pelo contrário, deve nos juntar para a gente poder ver quais são as nossas diferenças e explicarmos-nos. Aquele que acha que tem que continuar com o seu caminho, continua, e aquele que acha que não, pelo menos vou parar para pensar, para pensar, e aquele que acha, não, eu prefiro saltar para este caminho, então salte para outro caminho, pois o Alcorão diz que não há compulsão, não há obrigatoriedade para alguém poder aceitar uma religião. Peço os meus agradecimentos a todos os senhores e senhoras, até a próxima ocasião, se Deus quiser. Muito obrigado. Eu acho que somos daqueles que põem a raia na mão. Sim. Jesus era. Que faz parte da divindade, nesse caso. Ok, porque o irmão voltou a dizer que Deus não nasce porque Deus é Espírito. E voltou a afirmar que Deus enviou seu Espírito no ventre da Maria. Isso prova que Jesus realmente é filho de Deus. O mesmo Espírito foi este que foi soprado a Adão. Não, vou provar a próxima hora. Ok. Vou ajudar aí. Tá bem. Muito obrigado. Mas enquanto aprovaram,